Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa 20ª aula da disciplina de Cálculo Numérico. Nesta aula veremos a aproximação linear pelo método dos mínimos quadrados nos casos discreto e contínuo. Considere uma função f de x dada por uma tabela de pontos da forma xk e yk, onde yk é igual a f de xk, seu caso discreto, ou f de x é uma função contínua no intervalo AB, que é no caso contínuo. Então, o método dos mínimos quadrados consiste em aproximar uma função y igual a f de x, essa função que pode ser dada no caso discreto ou no caso contínuo, por uma função f grande de x, que é uma combinação linear de funções conhecidas. Então, ajustamos a f pequena de x por essa f grande, que é essa combinação linear das funções g1, g2, até gn, funções que são dadas, de tal modo que a diferença entre a função dada e a função ajustada seja a menor possível. Nesta aula, veremos o caso em que a função de ajuste, f grande de x, é uma função linear, e veremos os casos discreto e contínuo. Vejamos inicialmente o caso discreto, seja um conjunto de pontos x1, y1, x2, y2, até xm, ym, e essa f de x é uma função obtida a partir desses pontos. Ou seja, cada yk é um f de xk, k variando de 1 até m. Dadas as funções g1 de x, g2 de x até gn de x, o método dos mínimos quadrados consiste em determinar os coeficientes a1, a2 até a n, de modo que essa f grande de x, que é a combinação linear dessas funções gi de x, se aproxime de f de x. Neste caso, deve-se minimizar a função g, que depende de a1, a2 até a n, que é a soma dos quadrados da função dada com a função ajustada, no caso aqui a f grande de x. Como vimos na aula anterior, na aula 19, o que fazemos é diferenciar essa função g em relação a cada ai igual a zero. Diferenciando a função g em relação a cada ai igualando a zero, teremos esse sistema n por n, onde os coeficientes desse sistema são dados aqui. A ij igual a ji vai ser a soma de cada gi multiplicado por cada gj, com ij variando de 1 até n, e os bi's também são dados por essa soma da f de xk multiplicando pela gi de xk, com i variando de 1 até n. Os detalhes de como encontrar esse sistema vimos na última aula, na aula 19, então quem quiser pode dar uma olhadinha lá. Faremos agora o caso da aproximação linear. Neste caso, usamos a função de ajuste, a função f de x, dada por a1, g1 de x, mais a2, g2 de x, mais a n, gn de x. Num caso em que o n é igual a 2, o g1 de x é igual a x e o g2 de x é igual a 1. E aqui podemos tomar o a1 como sendo a e o a2 como sendo igual a b. E aqui temos a função de ajuste, essa função f grande dada por f de x igual a x mais b. Essa função é denominada reta de regressão linear. Agora vamos substituir as funções g1 de x e g2 de x aqui nesse sistema. Substituindo as funções g1 de x igual a x e g2 de x igual a 1 lá no sistema, teremos esse sistema 2 por 2, onde A1 vai ser dado pela soma do xk ao quadrado, A12 igual a A21 vai ser dado pela soma do x, A22 vai ser o número de pontos, m, B1 vai ser a soma dos produtos de y com x, e o B2 vai ser igual à soma dos y. Em resumo, temos o seguinte, que a reta de regressão linear que melhor ajusta esses pontos é a função f de x igual a x mais b, onde a e b satisfazem esse sistema. Outra forma de determinar os coeficientes a e b é usando essas fórmulas aqui. Temos aqui a fórmula para o a, aqui a fórmula para o b, aqui aparece um x barra e y barra, que são as médias em relação a x e y. X barra e y barra é o centro de gravidade dos pontos experimentais. São dados por essas expressões aqui. Então aqui pode sair diretamente a reta. Podemos calcular as dispersões dos coeficientes angular e linear, dado por essas fórmulas aqui. E aqui podemos calcular também o coeficiente de determinação, R2, dessa fórmula, ou então desta fórmula aqui. Eu falo melhor sobre esse coeficiente na aula anterior, na aula 19. Temos aqui algumas observações, por exemplo, que o R2 está entre 0 e 1. O R2, se estiver próximo de 0, o ajuste não é bom. Se o R2 estiver próximo de 1, o ajuste é bom. Se R2 for igual a 0, implica que a curva de ajuste coincide com a média. Nesse caso aqui, o ajuste é muito ruim. Se R2 for igual a 1, implica que a curva de ajuste passa por todos os pontos. Neste caso, o ajuste é perfeito. E multiplicando o R2 por 100, temos aí um percentual de como os valores tabelados são explicados pelos valores ajustados. Então, temos aqui um exemplo. Numa determinada fábrica, a receita total anual de suas vendas durante os seus primeiros 4 anos de operação são dadas por essa tabela. Aqui temos o número de anos em operações e aqui temos o número de milhões em vendas anuais. Então, determinar a reta de regressão linear, que é melhor se ajuste aos dados da tabela. Use a reta de regressão linear para estimar a receita anual após 6 anos. E calcule o coeficiente de determinação e diga se o ajuste é bom ou não. Solução. Sejam xk o número de anos em operação e yk o número de milhões em vendas anuais. Neste caso, teremos os pontos 1, 5, 2, 8, 3, 7, 4, 12. Temos aqui os x, que serão x1 igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 3 e x4 igual a 4. Temos os y, que são y igual a 5, y2 igual a 8, y3 igual a 7 e y4 igual a 12. E temos m que é igual a 4, que é o número de pontos. Temos aqui o gráfico de dispersão. Podemos ver que esse gráfico pode ser ajustado por uma reta. No caso, a reta de regressão é dada por ax mais b, onde a e b satisfazem esse sistema. Vamos calcular cada somatório e então teremos aqui um sistema 2 por 2. Temos aqui o somatório do xk,
que vai ser igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. Isso aqui vai ser igual a 10. O somatório dos yk, que vai ser igual a 32. O somatório do xk quadrado, que vai ser x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado mais x4 quadrado. Isso vai ser igual a 30. E o somatório do xk e yk, produto entre o xk e yk. Isso aqui vai dar igual a 90. Podemos colocar aqui numa tabela para ficar mais fácil de visualizar. Aqui colocamos o xk, 1, 2, 3, 4. A soma vai ser igual a 10. Os yk, 5 mais 8 mais 7 mais 12 vai ser igual a 32. O xk quadrado vai ser o quadrado desses valores aqui. Vai ficar 1, 4, 9, 16. A soma vai dar 30. E aqui o produto de xk e yk. Vai multiplicar esses valores com esses. Então aqui vai dar 5, 16, 21, 48. A soma aqui deve dar 90. E aqui temos os coeficientes do sistema. A soma do xk representa A12 e o A21. A soma dos yk representa o B2. A soma do xk quadrado é o A11. E a soma do xk e yk vai ser o B1. Lembrando que o A22 é o número de pontos, no caso aqui igual a 4. Substituindo os valores no sistema, teremos aqui um sistema 2×2. Resolvendo o sistema, encontramos A igual a 2 e B igual a 3. Ou seja, a reta de regressão linear, nesse caso, é f de x igual a 2x mais 3. Na letra B, pede a receita após 6 anos. Só calcular o f de 6 vai ser igual a 15. Ou seja, a receita após 6 anos é aproximadamente 15 milhões em vendas. Temos aqui o gráfico com a função de ajuste, a função y igual a 2x mais 3. Aqui é o ponto que representa o número 15. E agora vamos calcular o coeficiente de determinação. Então temos aqui o R2, é dado por essa fórmula. Aqui calculamos o f de cada xk e calculamos a média também. Aqui calculamos o f de cada xk. O f de x1, o f de x2, o f de x3, o f de x4. Temos esses valores. Aqui temos a média, que é 1/4, somatório dos yk, que no caso aqui vai nos dar 8, substituindo esses valores aqui. O R2 vai ser dado por essa expressão, substituindo os valores e fazendo os cálculos, vamos encontrar 0,7692. Vamos ver aqui mais um exemplo. Nessa tabela estão colocados os dados colhidos pelo Censo dos Estados Unidos, determinando sua população em milhões, desde 1790 até 1840. Determinar a reta de regressão linear que melhor se ajusta aos dados obtidos. Use a reta encontrada no item A para estimar a população nos anos de 1850, 1900, 1950 e 1990. E por último, calcular o coeficiente de determinação e diga se o ajuste é bom ou não. Ou seja, um xk, o número de anos após o início da pesquisa, e yk, o número de habitantes em milhões. O ano de 1790 vai corresponder a x igual a 0. O ano de 1800 a x igual a 10, e assim por diante. Neste caso, teremos esse conjunto de pontos. Aqui temos o x1, que vai ser 0, x2 vai ser 10, x3 igual a 20, até o x6 igual a 50. Da mesma forma, temos os respectivos y. y1 vai ser o 3,929, o y2 vai ser 5,308, e assim por diante até chegar no y6, que é 17,069. Temos aqui o gráfico de dispersão. Podemos ver que o gráfico pode se ajustar a uma reta. Temos aqui a reta de regressão f de x igual a x mais b, onde a e b satisfazem esse sistema. Agora vamos calcular cada somatório e depois resolver um sistema 2×2. Temos aqui o somatório do xk, que no caso vai dar 150, o somatório dos yk vai dar 56,050. O somatório do xk ao quadrado vai nos dar 5.500. E o somatório do xk e yk vai nos dar 1.855,11. Aqui podemos ver na tabela. Aqui temos o xk, aqui a soma vai dar 150. Yk, a soma vai dar 56,05. Aqui temos o xk quadrado, cuja soma vai dar 5.500. E aqui o produto entre o xk e yk, cuja soma vai dar 1.855,11. Substituindo, teremos esse sistema aqui, o sistema 2×2, cuja solução é A igual a 0,259 e B igual a 2,858. Então, a reta de regressão linear, essa reta f de x igual a 0,259x mais 2,858. Aqui podemos ver a reta se ajustando bem aos pontos, que no caso a população esperada nos anos 1850, 1900, 1950 e 1990 são dadas pela reta de regressão linear, a reta que foi encontrada nos pontos x igual a 60, que representa o ano de 1850. Isso porque o ano de 1790 corresponde a x igual a 0 e aqui 1850 deve corresponder a x igual a 60. Da mesma forma, 1900 deve corresponder a x igual a 110, 1950 corresponde a x igual a 160 e 1990 corresponde a x igual a 200. Então é só calcular o f de 60 vai nos dar a população em 1850. Cálculo f de 110, que corresponde à população em 1900, e assim por diante. E aqui temos valores estimados nos anos 1850, 1900, 1950 e 1990. Aqui calculamos o coeficiente de determinação, calculamos o f em cada xi. Aqui na fórmula colocamos o f de cada xi menos a média. Aqui colocamos cada yi menos a média. A média é dada por esse valor, 9,342. Primeiro aqui calculamos o numerador do R2, substituímos os valores de f de xk menos y barra, que é a média, e calculamos cada quadrado, e depois somamos, encontramos aqui 117,392. Agora calculando o denominador, aqui colocamos cada yk menos o y barra, elevamos ao quadrado, depois somamos tudo e encontramos 122,205. Portanto, o R2
vai ser aproximadamente igual a 0,9606. Então notamos que esse ajuste é bom, um ajuste de 96%. Neste caso, os dados se ajustam bem à reta de regressão linear. Uma observação que fazemos é que os dados estimados através da reta de regressão linear que encontramos, obtidos no item B, então divergem bastante dos dados reais. Isso acontece porque no decorrer do tempo os dados do problema se ajustam melhor a uma função exponencial e não a uma reta. Observamos aqui pelo gráfico que esses pontos que estão aqui se ajustam bem à reta, mas no decorrer do tempo, esses pontos eles vão se ajustar melhor a uma função exponencial. Observe que até aqui uma função exponencial se ajusta melhor a esses pontos. E aqui a tendência desses pontos é subirem mais, se assemelharem mais a uma função exponencial do que mesmo uma reta. Por isso que depois de um longo tempo, os dados estimados pela reta divergem bastante dos dados reais. Vamos ver agora a aproximação linear no caso contínuo. Bom, o método dos mínimos quadrados, no caso contínuo, consiste no seguinte problema. Dada uma função contínua no intervalo AB, e g1 de x, g2 de x até gn de x, funções contínuas no intervalo AB também, funções escolhidas, funções dadas, determinar as constantes a1, a2 até a n, de tal modo que a função f de x, que é dada por uma combinação linear dessas funções gi's, se aproxima ao máximo da função f no intervalo AB. De modo análogo, devemos determinar as constantes a1, a2, a n, que são solução desse sistema, um sistema n por n, cujos coeficientes são dados aqui pelas integrais desde a até b, gi de x, gj de x, dx, e os termos independentes aqui são dados pela integral de a até b, f de x vezes gi de x dx. Para o caso de aproximação linear, vamos escolher o n igual a 2, g1 de x igual a x e o g2 de x igual a 1. Então temos aqui a função f de x igual a 1x mais a2. Aqui não vamos usar a f de x como sendo ax mais b, para não confundir o a e o b aqui da função com o a e b do intervalo que temos. Temos aqui o sistema 2 por 2. A1 vai ser integral de a até b de g1 de x², que no caso aqui vai dar 1/3 b3 menos a3. A12 vai ser igual a 2,1, que vai ser igual a 1/2 de b2 menos a2. O A22 vai ser igual a b menos a. O B1 vai ser igual a integral desde a até b de x f de x dx. E o B2 vai ser integral desde a até b de f de x dx. Observe que os coeficientes do sistema não dependem da função f, dependem apenas dos extremos do intervalo a e b. Vamos ver agora um exemplo que é aproximar a função x no intervalo 0,1 por uma reta. Então, devemos escolher a função de ajuste como sendo f de x igual a 1x mais a2, onde a1 e a2 são soluções desse sistema 2 por 2. Temos que o a1 vai ser 1/3 de 1/3 menos 0/3, no caso vai dar 1/3. A12 vai ser igual a A21, que é 1/2, multiplica 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, que é igual a 1/2. E A22 vai ser 1 menos 0, que é igual a 1. Observe que aqui são os extremos do intervalo, 0 e 1, o 1 é igual a b, e o 0 igual a A. Temos que B1 vai ser igual a integral do 0 até 1 de x f de x dx. No caso, f de x é x⁻, que vai ficar integral do 0 até 1 de x elevado a 4 dx. Integral da x a 5 sobre 5. Aplicando aqui nos extremos, vai ficar 1 elevado a 5 sobre 5, menos 0 elevado a 5 sobre 5. Isso é igual a 1/5. Da mesma forma, B2 vai ser integral do 0 até 1, f de x dx. Isso vai ser integral de x⁻, dx. Integrando, vai ficar x elevado a 4 sobre 4. De 0 a 1, que vai ficar 1 elevado a 4 sobre 4, menos 0 elevado a 4 sobre 4, que vai dar 1/4. Substituindo, teremos esse sistema, multiplicando essa primeira equação por menos 30 e essa segunda equação por 20, teremos aqui um sistema equivalente. Somando aqui as equações, vai ficar 5A2 igual a menos 1, A2 igual a menos 1/5. Então, A2 aqui vai ser menos 1/5. Substituindo A2 igual a menos 1/5. Aqui nessa primeira equação, encontramos A1 igual a 9 sobre 10. Portanto, temos a função de ajuste que vai ser f de x igual a 9 sobre 10x menos 1/5. Aqui temos o gráfico da função. A função em vermelho é a função f de x igual a x⁻. Essa função em azul é a função de ajuste, 9 sobre 10x menos 1/5, aqui no intervalo 0, 1. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos a aproximação linear. Nas próximas aulas veremos aproximação quadrática, aproximação polinomial, num caso geral, veremos aproximação trigonométrica, aproximação exponencial e outros tipos de aproximações. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.